Fala pessoal, meu nome é Augusto Andrade, eu sou um dos fundadores da Liberfy e aqui no nosso canal a gente fala sempre como investir em criptomoedas, como gerar renda passiva com criptomoedas e, claro, conhecimento de base para que você possa tomar boas decisões com os seus investimentos, com o seu dinheiro e conseguir preservar o seu patrimônio, preservar o seu poder de compra ao longo do tempo. E especificamente nesse vídeo eu quero mostrar como que você pode ganhar dinheiro com pools de liquidez, utilizando o mercado cripto, utilizando a estrutura do DeFi, que são as finanças descentralizadas dentro do mercado cripto. Mas fica tranquilo que eu vou passar item por item de cada um dos detalhes que são importantes de você saber antes de você tomar qualquer tipo de ação. Mas claro, antes eu vou pedir para que você se inscreva no canal e também deixe aquele like para poder ajudar com que esse vídeo chegue a cada vez a mais pessoas e que a gente possa ter mais pessoas entrando dentro desse mercado cripto e podendo se beneficiar de todos os serviços que estão disponíveis dentro deste mercado também. E as pools de liquidez são uma das 3 principais estratégias que a gente ensina dentro da comunidade da Liberfy, que inclusive lá dentro a gente tem uma carteira no qual a gente pegou R$100 mil e está investindo dentro do mercado cripto, utilizando exatamente essas estratégias de geração de renda passiva e compartilhando com todos os membros da nossa comunidade. Se você tiver interesse de acompanhar essa jornada e também ter acesso a cursos e aprender mais sobre esse universo cripto, aqui na descrição tem o link para você conhecer a nossa comunidade. Se fizer sentido para você, vai ser um prazer recebê-lo você também. E sem mais enrolação, indo bem direto ao ponto, eu vou passar por 3 tópicos que são super importantes para você saber sobre as pools de liquidez. Primeiro o que é uma pool de liquidez? Acho que essa é a primeira parte, a mais importante, de você entender o fundamento por trás de uma pool de liquidez. O segundo como que eu, investidor, vou ganhar dinheiro com as pools de liquidez. E o terceiro o que eu preciso para poder colocar isso em prática? Quais são as ferramentas? Eu preciso de uma cold wallet, eu preciso de uma hot wallet, eu preciso ter conta na Binance. O que eu preciso fazer para poder obter resultados dentro desse mercado e conseguir gerar renda passiva superior a 20%, 25%? E só para você ter uma ideia do potencial que existe dentro desse mercado, essa é uma pool de liquidez que eu montei há apenas 3 dias atrás com um capital inicial de $5 mil, no qual eu gerei quase $60 de taxa em apenas 3 dias. 3 dias a gente conseguiu gerar $60 de taxa, que dá um pouquinho mais de 1%. É claro que isso não é um resultado fixo, ou seja, não é sempre que esse resultado acontece, você vai entender na hora que eu começar a explicar como funciona uma pool de liquidez, mas o que você precisa compreender é que esse resultado está projetando um retorno de 144%, numa espécie de dividendos dessa pool de liquidez. E claro, o meu objetivo nesse vídeo é te mostrar exatamente como que isso funciona, como que você pode usar, se eu preciso de muito dinheiro, preciso de pouco dinheiro, todas essas dúvidas a gente vai responder aqui dentro desse vídeo também. Então, sem mais enrolação, eu vou para a tela do meu computador porque eu quero desenhar para você exatamente como funciona a estrutura de uma pool de liquidez e como que você também pode se beneficiar disso e ganhar muito dinheiro. E na minha opinião, a melhor forma de explicar como funciona uma pool de liquidez é justamente fazendo uma analogia com uma casa de câmbio. Se a gente for parar para pensar como funciona uma casa de câmbio, como será que uma casa de câmbio ganha dinheiro? Bom, basicamente funciona da seguinte maneira. Uma casa de câmbio, ela detém moedas diferentes, várias moedas. Eu vou exemplificar aqui um par de moedas que é o real e o dólar, tá bom? Para a gente poder simplificar. Mas ela também vai ter euro, vai ter iene, vai ter franco suíço, enfim, ela pode ter vários tipos de moedas. Mas vamos pensar somente na ótica do real e do dólar para poder a gente entender como funciona essa dinâmica. Bom, a casa de câmbio, ela tem lá os seus dólares, tem os seus reais. E os clientes da casa de câmbio vão até ela para poder fazer essas trocas. Ou seja, chega um cliente com dólares e ele fala assim, opa, eu quero reais. Então ele pega os dólares, troca com a casa de câmbio. Ele dá os dólares dele para a casa de câmbio dá os reais em troca desses dólares. E todas as vezes que isso acontece, a casa de câmbio ela cobra uma taxa, que é um pequeno percentual da transação. Além, claro, do spread da diferença do câmbio. Mas não vou entrar nesse mérito agora. Eu quero que você entenda mais a parte do percentual, que são essas pequenas taxas que a casa de câmbio recebe. Essas pequenas taxas são exatamente essas taxas que eu consegui gerar dentro da minha pool de liquidez. E a gente já vai entrar em como que funciona certinho isso. Então, beleza. Essa é uma possibilidade. Mas também tem a outra possibilidade, que é o cliente não chega com dólar, ele chega com real. E ele fala para a casa de câmbio, opa, eu quero dólares. É a casa de câmbio, tá aqui os seus dólares, toma seus dólares e me dá aqui seus reais. Quando você faz isso, você paga uma taxa também, tá bom? Então é assim que uma casa de câmbio ganha dinheiro. Ela ganha dinheiro à medida que essas trocas vão acontecendo. E normalmente essas trocas acontecem e elas têm são pequenas taxas que são cobradas em valor percentual. Ou seja, se as taxas são em valor percentual, o que eu preciso é de mais volume de transações
ou mais volume de dinheiro? Eu preciso de mais volume de dinheiro, porque aí eu pego um percentual do dinheiro total que foi movimentado, ou seja, quanto mais movimento de dinheiro, entrada e saída de dinheiro de uma casa de câmbio, mais dinheiro ela ganha, tá bom? Mas qual que seria o risco de uma casa de câmbio? Bom, o risco é as pessoas chegarem com real querendo comprar dólares e de repente ela percebe que os dólares delas acabaram e agora ela não tem mais dólar para trocar por real. E todo o dólar dela virou o quê? Real. Esse é um risco que a casa de câmbio corre. Se você for pensar a médio e longo prazo, faz sentido você comprar dólar ou faz sentido você comprar real? Acho que faz sentido você comprar dólar. Então ela precisa de uma dinâmica de gerenciamento de risco para garantir que com o passar do tempo ela consiga de fato manter reais e manter dólares dentro da sua composição para que ela possa fornecer esse serviço sempre. Porque se você chegar numa casa de câmbio com seu dinheiro em real, falando quero dólares, e a casa de câmbio não tem dólares, você vai em outra casa de câmbio, certo? Então é assim que funciona a dinâmica de uma casa de câmbio. Mas e numa pool de liquidez? Qual que será a diferença? Ou melhor, qual será a semelhança que tem com uma casa de câmbio? Uma pool de liquidez ela funciona exatamente igual uma casa de câmbio. Só que com a diferença que ao invés da gente estar falando de dólar real, aqui eu posso estar falando, por exemplo, de Bitcoin e Ethereum. Então é uma forma simples de poder pensar isso. E a mesma coisa vai se aplicar. Se aqui eu tinha pessoas com dólares querendo reais, aqui eu vou ter pessoas com Ethereum querendo Bitcoin. Ou o contrário, se tinham pessoas com reais querendo dólares, aqui eu vou ter pessoas com Bitcoin querendo Ethereum. Então, dessa forma, eu consigo criar uma pool de liquidez no qual eu vou fornecer o mesmo serviço que a casa de câmbio. Chega um investidor, ele chega com Ethereum e fala, quero Bitcoin. Eu falo, muito bem, me dá aqui seus Ethereums, toma aqui seu Bitcoin e eu ganho uma taxa nessa transação. A mesma coisa acontece do outro lado. Chega uma pessoa com Bitcoin e fala, opa, eu quero Ethereum. Você fala, tudo bem, tá aqui seu Ethereum, me dá seu Bitcoin e eu te cobro uma pequena taxa. É exatamente essa a forma como funciona uma pool de liquidez. Não tem forma mais simples de explicar do que essa. E é muito, muito fácil mesmo de entender como funciona isso. Mas agora vamos pensar. Bom, beleza. Augusto, você me disse antes que a casa de câmbio ela pode correr o risco de chegar todo mundo lá só com real querendo dólar e em algum momento ela ficar sem dólares. Sim, a mesma coisa pode acontecer na casa de câmbio nossa pool de liquidez. E se em algum determinado momento as pessoas chegam com Bitcoin, só chega a pessoa com Bitcoin querendo Ethereum, chega uma hora que eu posso perder todos os meus Ethereum, não perder, né, mas vender todos os meus Ethereums em troca de Bitcoin e ficar só com Bitcoin. Ou o contrário, chega muita gente com Ethereum falando assim, opa, eu quero Bitcoin. Então você vai lá, dá todos os seus Bitcoins, fica sem Bitcoin e sobra só com Ethereum. Isso é um dos riscos que existe dentro desse mercado, mas que é um risco totalmente controlado, porque você sabe desse risco antes de montar a sua estratégia. E isso é muito importante. Você não é pego de surpresa quando você sabe qual o risco que existe. Mas esse é apenas um dos exemplos que a gente tem dentro do mercado cripto. Se você imaginar que existem milhares de criptomoedas, literalmente milhares de criptomoedas diferentes para serem trabalhadas, você pode, com um par de criptomoedas, criar várias combinações. Aqui eu dei um exemplo de Bitcoin com Ethereum, mas poderia ser, por exemplo, Bitcoin com Solana. Também poderia ser um tipo de pool de montar. Ou então, Bitcoin e dólar, mas não o dólar tradicional, uma stablecoin de dólar, que é um dólar do mercado cripto. Então você também pode fazer esse tipo de estratégia. Ou Ethereum com dólar, dólar com Solana, Solana com Ethereum e até mesmo essas meme coins que existem por aí. É claro que eu não recomendo vocês fazerem nenhum tipo de estratégia utilizando meme coins porque elas não têm fundamento nenhum a não ser o próprio meme. Bom, agora que a gente entendeu como funciona a pool de liquidez e de onde que vem o dinheiro que a gente recebe, que são essas taxas que toda vez que uma transação acontece, vamos pensar agora que ferramenta que eu preciso para utilizar isso. Como que eu faço? Como que eu crio uma pool de liquidez? Como que funciona? Porque aqui em cima a gente está falando de uma casa de câmbio. Uma casa de câmbio eu posso ir ali no shopping, ter uma casa de câmbio e eu troco ali. Mas onde fica essa casa de câmbio do mercado cripto? E é aqui que, na minha opinião, está uma das maravilhas do universo das criptomoedas e principalmente desse universo Web3 que é totalmente descentralizado. Diferente do mercado tradicional, no qual a casa de câmbio tem lá um dono, tem um sócio, a pessoa que provê essa liquidez, no caso do mercado descentralizado, no mercado de criptomoedas, você tem essas casas de câmbio descentralizadas. Você provavelmente já deve ter ouvido falar na Binance, ou no mercado Bitcoin, ou até mesmo na Coinbase. Elas nada mais são do que casas de câmbio.
elas são chamadas de exchanges. E exchange basicamente é o câmbio em inglês, tá? E elas são chamadas de exchange porque dentro dela você consegue fazer essas trocas de criptomoedas. Trocas de dinheiro. Eu troco real por dólar, posso trocar dólar por Bitcoin, real por Bitcoin. Eu posso fazer todas essas trocas dentro da exchange. E no mercado cripto é a mesma coisa. Só que a diferença é que não tem um único dono. Ou seja, não tem uma Binance que é um único dono. Tem outras plataformas. Essas outras plataformas são as exchanges descentralizadas, no qual o dinheiro que tem dentro dessa exchange, ela não pertence ao dono da exchange. Ela pertence à própria pessoa que está provendo essa liquidez, que no caso pode ser você. E a exchange descentralizada que é mais conhecida dentro do mercado cripto, ela se chama Uniswap. E a Uniswap é a plataforma que permite com que a gente consiga criar as nossas pools de liquidez. Então aqui na minha tela vocês podem ver que a gente está no site da Uniswap e ela está falando, troque a qualquer hora em qualquer lugar. Então eu posso vender Ethereum e trocar por outra moeda. Vamos por aqui dólar, stablecoin de dólar, que é o USDC. Se eu quiser vender um Ethereum, beleza, um Ethereum está no valor de 2.747 dólares, eu vou receber aqui esse valor de 2.739 dólares e 54, vocês podem ver que já tem esse spread aqui contabilizado. E aqui eles estão pedindo para conectar a minha carteira, que é como eu consigo conectar com a Uniswap e poder mandar o capital necessário para montar a minha pool de liquidez, mas antes de mostrar isso, eu quero mostrar exatamente esse valor aqui, ó, 3 dólares e 10 centavos nessa transação, tá bom? Eu vou clicar aqui e ele vai expandir e aí ele está mostrando. Qual que é a taxa? Um Ethereum valendo 2.732 dólares e 86 centavos, certo? E aqui a tarifa 0,25%. Lembra que na hora que eu montei aqui a pool de liquidez, eu expliquei da casa de câmbio, eu mostrei aqui os percentuais que tem de ganho, essas taxas, essas pequenas taxas. Essa tarifa de 0,25% é justamente o valor que é cobrado na hora que uma transação dessa acontece. E adivinha só quem são as pessoas que recebem essa tarifa de quando algum investidor está trocando essas moedas. Pode ser você, como a pessoa que está provendo essa liquidez. E para você poder ganhar dinheiro nessa transação, a pool de liquidez que você tem que montar é uma pool de Ethereum com dólar, que é exatamente a pool que eu mostrei para vocês, que eu tenho utilizado recentemente. Dólar com Ethereum, no qual eu recebi aqui 58 dólares e 32 centavos. Essa pool foi montada no dia 3 de fevereiro. Hoje eu estou gravando esse vídeo dia 6 de fevereiro, ou seja, em 3 dias eu gerei 58,32 dólares com 4.953 dólares alocados, o que me gerou um resultado muito interessante, aí um pouquinho mais de 1% em apenas 3 dias. E aí aqui é um ponto importante. Lembra que eu falei para vocês no começo do vídeo que para a gente poder ganhar mais taxas, o que a gente precisa é que tenha mais volume de dinheiro sendo negociado? Então é isso que acontece quando a gente monta as pools de liquidez. E se eu mostrar para vocês aqui o gráfico do Ethereum durante essa última semana, nessas últimas semanas, vocês podem ver que além do preço ter dado uma queda nesse sentido, aqui embaixo eu tenho um gráfico do volume diário de movimentação que foi realizada. Tá vendo que teve um pico de movimentação aqui nesse dia 2, aqui, de 2 a 3, aqui entre dia 2 e dia 3 de fevereiro? Esse pico de volume de negociação significa que tiveram mais trocas, mais transações acontecendo de pessoas, neste caso especificamente, vendendo o Ethereum a troco de dólares e por isso que o Ethereum está caindo. Mas todas as vezes que essa transação foi acontecendo, eu fui recebendo essas taxas. Então, por ter tido um alto volume nesse dia, o que aconteceu foi que eu consegui gerar uma excelente taxa nesses 2 dias. É claro que essa é uma taxa que ela foi gerada por conta de um volume que foi maior do que o esperado. Se a gente for olhar, o volume médio fica aqui na faixa de uns 150 milhões, 200 milhões de dólares por dia. Isso significa que esse ganho ele não vai ser consistente da forma como ele está sendo. Mas é claro, aqui a gente está falando de 144% de receita no ano. Ou seja, é como se meus 5 mil dólares em um ano retornassem praticamente 7.500 dólares, quase 7.500 dólares, ou seja, 150% a mais. Fora o meu capital, ou seja, eu teria meus 5 mil dólares inicial nessas criptomoedas e eu receberia mais 150% referente a essas taxas. Mas isso aconteceu porque eu tive um pico de volume. A tendência é que essa taxa diminua. Mas vamos supor que essa taxa diminua em 4 vezes. Ou seja, o volume aqui que foi de 670 milhões, na verdade não seja 670. Vamos supor que seja na faixa de uns 150, 180, 190. O que significa isso?
essa taxa aqui vai dividir por 4. 150 dividido por 4 vai dar ali uns 37,5% mais ou menos. Será que 37,5% ao ano é bom para você? Esse é o real poder de como você monta uma pool de liquidez e consegue gerar excelentes taxas ao longo do tempo. Esse é apenas um exemplo, como eu disse para vocês, você podem fazer dólar com Ethereum, Bitcoin com Solana, Ethereum com Solana. Você pode escolher qual é a forma no qual você quer montar essa pool de liquidez. É claro que tem algumas boas práticas que nós seguimos na hora de montar uma pool de liquidez, porque, como eu disse, existe um risco nessa estratégia. E qual é esse risco? Bom, se eu ficar sem dólares e as pessoas chegarem com real querendo dólares, eu não tenho como trocar, logo eu não ganho taxa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar ficar o máximo de tempo possível dentro do mercado, ou seja, o tempo todo gerando essas taxas. Então, vamos lá, vamos recapitular rapidamente. Eu monto uma pool de liquidez, eu escolho um par de criptoativos. Nesse caso aqui, como eu mostrei para vocês, eu escolhi dólar e Ethereum. Então, o que está acontecendo aqui na prática? As pessoas chegam com dólares e falam, quero Ethereum. Aí eu pego meus Ethereums, entrego para ela e cobro uma taxa. Beleza? E também acontece o inverso. Chega a pessoa com Ethereum e fala, opa, quero dólar. Aí eu pego os dólares, entrego para ela e falo, opa, tá aqui, dá minha taxa. E aí eu recebo essas taxas que eu fui mostrando aqui dentro da Uniswap. A Uniswap é uma exchange descentralizada. E existem várias outras que também possibilitam você criar esse mercado, ou seja, você criar essa piscina de liquidez e gerar muitas taxas com isso. E aí, aproveitando para compartilhar com vocês aqui alguns resultados de dentro da nossa comunidade, você pode ver que a gente tem aqui as pessoas até ficando com dúvida de tão bom, parece bom demais para ser verdade, né? De gerando taxas na faixa de mais de 200% utilizando Ethereum e dólar também, que são praticamente duas moedas super fortes para você manter a médio e longo prazo. A gente tem outra pessoa que publicou aqui a geração de renda da Uniswap, o Hugo compartilhou um outro resultado dele aqui também, o Felipe também compartilhou outro resultado, um outro Felipe também compartilhou aqui, ó, de Solana com dólar 123%, outra pessoa compartilhando aqui resultado, o Felipe Martorano, que é no meu sócio aqui também, compartilhando o resultado dele com piscinas de Bitcoin com dólar e Ethereum com dólar. Então, olha só, o APR, que é esse retorno ao ano, gerando taxas absurdas, tá bom? Lembrando que essas taxas elas aumentam muito quando a gente tem muito volume de negociação, igual eu mostrei para vocês. Toda vez que tem esses picos de negociação, são momentos no qual você recebe muita taxa, tá bom? E aí são interessantes momentos de você estar de olho para você estar posicionado para não perder esse time de volume de negociação sendo feita e com isso conseguir gerar muito resultado. Além disso, tem outras estratégias com empréstimos descentralizados, que vai ser um tema que eu vou trazer em outro vídeo também, que é super interessante você investir. Outra piscina que o Felipe compartilhou aqui com mais de R$3.700 de renda. Eu também compartilhando uma piscina de Ethereum com dólar que estava com 51%. Agora eu já tenho essa nova que eu montei agora que está com um resultado ainda melhor. E são todas estratégias bastante sólidas que você pode implementar. Claro que você tem que fazer isso com conhecimento, com cuidado e atenção, porque você tem que lembrar sempre que você está colocando o seu dinheiro para poder fazer essas estratégias, logo você está trabalhando, sabe que é difícil de conseguir levantar o dinheiro, não pode simplesmente ir lá pegar o dinheiro que você ganhou e colocar em uma coisa sem saber o que você está fazendo e às vezes você sai no prejuízo. Então você precisa saber o que você está fazendo. E uma das formas que você tem de entender mais sobre esse mercado, se aprofundar mais e entender, cara, como que eu quero ver na prática, quero ter um acompanhamento, eu quero ver outras pessoas fazendo, você pode conhecer a nossa comunidade também, que é a comunidade Liberfy, no qual a gente mostra exatamente o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. Inclusive, aqui dentro de gestão ativa, a gente tem a carteira Liberfy, no qual a gente está compartilhando como que a gente está pegando R$100 mil e transformando em R$1 milhão utilizando o mercado de criptomoeda e, ao mesmo tempo, usando as estratégias de DeFi. Usando estratégias com pool de liquidez, usando estratégias com staking, usando estratégias com lending. E você pode acompanhar isso se estiver dentro da comunidade. Quinzenalmente nós fazemos lives onde a gente abre a carteira, mostra por dentro, fala, olha, a gente comprou essa criptomoeda, vendeu essa criptomoeda, a gente analisou o mercado agora e percebeu que tal pool de liquidez funciona melhor, ou que a estratégia de lending que a gente está usando, ela não está mais tão fazendo sentido quanto antes, então a gente vai modificar, ou seja, todo esse racional por trás de cada tomada de decisão com o nosso dinheiro, você pode acompanhar dentro da nossa comunidade. Aqui na descrição tem um link que você pode clicar, acessar, conhecer todos os detalhes que tem ali dentro, porque essa gestão ativa é apenas uma das entregas.
a gente tem live, a gente tem carteira recomendada. Se você quiser olhar aqui, eu não sei qual criptomoeda comprar, aqui dentro de carteira recomendada tem carteira para quem tem perfil conservador, para quem tem perfil moderado, perfil agressivo, pools de liquidez recomendada, ou seja, você não está tão confiante de criar sua própria pool de liquidez, você pode vir aqui e seguir uma das pools que a gente está indicando, inclusive essas pools também em modelo de agressivo, conservador e moderado, para poder atender o seu perfil de risco também. E claro, a comunidade, que é simplesmente o lugar onde a gente vai compartilhar as nossas experiências do dia a dia. Ontem mesmo eu compartilhei um vídeo mostrando o meu processo de tomada de decisão de quando uma pool de liquidez minha parou de funcionar. Ou seja, lembra que eu falei que em algum momento a casa de câmbio pode ficar $100 para poder trocar? Isso aconteceu comigo. E aí quando isso acontece, o que eu faço? O que o investidor faz? E aí foi justamente o que eu compartilhei com os membros da comunidade. Eu gravei um vídeo aqui dentro, compartilhei apenas com eles. Futuramente eu posso pensar em publicar aqui. Quem sabe se a gente chegar aqui na marca de 100 inscritos, a gente publica esse conteúdo aqui para vocês verem também como funciona. E aqui também tem um espaço de conquista de resultados, onde você pode mostrar os resultados que você está conseguindo. E, nossa, não sei por onde começar. Meu Deus, eu não entendo nada desse mercado. A gente tem aqui os nossos cursos. Tem um curso Soberania Cripto, no qual a gente sai do zero e vai até o final para poder mostrar para vocês como usar as estratégias de geração de renda passiva, montar sua carteira e, claro, os tutoriais cripto. O como fazer, como montar uma piscina de tal forma, como enviar dinheiro para a rede Solana, como fazer tal coisa. Tudo aquilo que você entender que é pertinente, a gente cria conteúdos e coloca aqui dentro para poder alimentar essa comunidade e tornar ela um ambiente propício para que os investidores possam entrar, adquirir conhecimento, criar suas estratégias de criptomoedas, montar suas carteiras de criptomoeda e colocar elas para gerar renda passiva. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal e principalmente ajudar a gente a compartilhar essa mensagem. Nosso objetivo aqui é sempre trazer conhecimento de base, trazer um conteúdo realmente de valor, sem ficar escondendo informação, sem falar besteira e sim priorizando aquilo que é mais importante, que é a preservação do seu capital e a preservação do seu poder de compra ao longo do tempo. Eu fico por aqui, não esqueça de conferir a nossa comunidade, eu tenho certeza que ela vai te ajudar a colocar em prática todas essas estratégias e mais que isso, com o apoio de um grupo de investidores que estão buscando o mesmo objetivo de alcançar a liberdade financeira através do universo cripto. Obrigado para você que assistiu até o final. Se tem algum assunto que eu comentei aqui dentro desse vídeo que talvez não tenha ficado muito claro para você e que tenha gerado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque dessa forma eu consigo ter outras ideias de conteúdos que eu posso trazer para ajudar você a tomar melhores decisões com seus investimentos, principalmente em criptomoedas, e conseguir, de fato, ganhar dinheiro ao longo do tempo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.